Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre calorias, tema que todo mundo já ouviu falar. A mulherada até arrepia em falar de calorias, mas eu vou explicar muita coisa. Será que é realmente importante contar caloria para emagrecer ou para ser saudável? O que é o conceito de caloria? O que são calorias negativas? Calorias escondidas? Caloria vazia, vocês já ouviram esses termos? Eu vou explicar tudo até o final desse vídeo. Mas vamos começar pela definição. O que são calorias? Calorias é a energia daquele alimento. Todo alimento é composto por alguns macronutrientes: carboidrato, proteína, lipídios. Cada grama desses macronutrientes tem um determinado número de calorias. Então, a proteína e o carboidrato tem 4 calorias por grama. A gordura tem 9 calorias por grama. E o álcool tem 7 calorias por grama. Então, vamos escolher um prato que tenha um prato ou uma preparação que tenha tudo isso junto, misturado. Eu vou escolher, por exemplo, uma cerveja, vai. Um copo de cerveja, ele tem caloria do álcool, ele tem caloria do carboidrato, ou do trigo, ou da cevada, e um pouquinho de proteína vai desses grãos. Então, para se calcular a caloria de um copo de cerveja, tem que pegar o peso de cada um desses macronutrientes e multiplicar pela quantidade individual de caloria por grama, tá bom? É isso que tem, essa conta que é feita quando o profissional nutricionista vai fazer uma tabela nutricional. Sabe aquela tabelinha que tem atrás de todos os alimentos? É calculado dessa forma. Mas Nutri, realmente é importante contar caloria? Para que existe a caloria? A caloria, ela é a energia que se gasta, a energia que tem os alimentos, e a gente faz uma conta para a perda de peso. Quanto que a pessoa gasta de energia por dia contra quanto que a pessoa ingere. Então, matematicamente, se a pessoa ingerir a mesma quantidade de energia, de caloria que ela gasta, não vai perder peso nem ganhar. Se a pessoa ingerir mais caloria, mais energia do que o que ela gasta no dia a dia, ela vai ganhar peso, vai ganhar gordura. E se ela gastar mais caloria, ela vai perder peso, vai emagrecer, vai gastar gordura. Essa é a conta matemática. Mas não é só isso que importa. E hoje em dia, conforme a nutrição vai avançando, cada vez mais nós, nutricionistas e profissionais de saúde, nós temos certezas de que não é só contar caloria. Para um emagrecimento saudável, sustentável, temos sim que diminuir a ingestão de caloria, mas tem uma combinação de alimento, tem índice glicêmico, tem quantidade de antioxidante, tem uma série de outros fatores para a gente considerar. Mas isso fica para um outro vídeo. Hoje o nosso tema é caloria. Então, gente, só a cargo de conhecimento maior, a conta que se faz é, para ganhar 1 quilo de gordura, a pessoa tem que ingerir a mais 7.000 calorias. Para emagrecer, perder 1 quilo de gordura, a pessoa tem que economizar 7.000 calorias. E aí, antigamente, fazia essa continha, somava a caloria do dia, com a caloria gasta, com a caloria ingerida, e se calculava quanto mais ou menos a pessoa precisava ingerir por dia. Hoje em dia, a gente nem fala muito mais disso, tá bom? Agora, vamos para as próximas definições. O que é caloria negativa? Vocês já ouviram falar nisso? Caloria negativa é quando um alimento gasta mais energia no processo de digestão, excreção, absorção daquele alimento do que a caloria que o alimento tem. Por exemplo, morango, uma xícara de morango, um copinho de morango, ele tem aproximadamente 30 calorias. Ele é um alimento com caloria negativa porque o nosso organismo, desde o processo que a gente mastiga, engole o morango, digere, absorve, vai excretar o que sobrou, nós gastamos mais do que 30 calorias. Então, é um alimento de caloria negativa. Qual que é a grande vantagem da gente ingerir alimentos de caloria negativa? É gastar mais energia do que a gente comeu. Ajuda no processo de emagrecimento. Nutri, qual que é a diferença de caloria negativa para termogênico, por exemplo? O termogênico é aquele que produz calor no processo de digestão, diferente da caloria negativa. Termogênico seria a pimenta, seria um café, por exemplo.
Ele produz calor e aí ajuda a acelerar um pouquinho o metabolismo lá no processo de digestão. Quais são os alimentos com calorias negativas? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Alho, cebola, cebolinha, pimentão, pimenta. Agora imagine só, a gente fazer uma salada, fazer uma preparação, encher desses temperos. Não vai ficar muito saboroso e não vai ajudar no emagrecimento? Muito legal, né? Frutas de caloria negativa, o morango, a amora, a framboesa, o limão, o maracujá, a laranja, não na forma de suco, só o caldo, ela inteira, com bagaço, também tem caloria negativa, a gente gasta mais energia para digerir do que quanto tem de energia naquele alimento. Que mais? O alface, a couve, o pepino, espinafre, abobrinha, olha que fantástico, a abobrinha dá pra gente fazer macarrão de abobrinha recheada, abobrinha refogada, até bolo de abobrinha eu já vi receita. Então esses alimentos são alimentos que a gente tem que colocar no nosso dia a dia, principalmente se a gente quer emagrecer, se estamos num processo de emagrecimento. São alimentos saudáveis, todos esses que eu falei são alimentos de verdade, com vitaminas, com minerais, com antioxidantes. Então tem que fazer parte do dia a dia. Agora a minha pergunta, quem já me segue já sabe a resposta. Algum desses alimentos dá para comer à vontade? O que vocês acham? Não! À vontade são só sorrisos e água. Tudo, quando a gente fala de alimentação, tem uma quantidade. Não é porque é caloria negativa que eu vou comer 2 quilos de morango. Então existe uma quantidade que a gente tem que comer de tudo. Se eu comer 10 xícaras de morango, vão ser 300 calorias, talvez comprometa o meu dia. Então uma xícara, 2, depende do planejamento alimentar de cada um. Uma outra leguminosa que tem caloria negativa, por exemplo, é a cenoura, mas na forma raladinha, crua, porque aí a fibra tá mais intacta e o corpo demora mais, gasta mais energia para digerir. Na forma cozida não, aí ela já não é caloria negativa, mas é muito saudável. E aí muitas pessoas me perguntam, né, mas Nutri, como é que eu posso, por exemplo, ter morango o ano inteiro, framboesa o ano inteiro, acerola o ano inteiro? Vocês podem usar dos congelados, gente. Ou comprar na época, lavar, secar, higienizar e congelar as porções. Ou em mercados maiores, em lojas especializadas, a gente consegue o ano inteiro essas frutas congeladas. É uma ótima ideia. Vamos agora para mais um conceito sobre calorias. Eu vou falar de caloria vazia. Vocês já ouviram falar disso? Por exemplo, um refrigerante, seja à base de cola, de limão, enfim. Refrigerante tem caloria? Sim. Um copo ali de 200 ml vai ter mais ou menos 100, 120 calorias. Por que é uma caloria vazia? Porque não tem nutriente nenhum, micronutriente nenhum, não tem fibra. A única caloria ali é o açúcar refinado, o que tem de caloria. Então, tem caloria, vai engordar, né? É energia acumulada para o seu corpo, mas não tem nutriente nenhum. Então é uma caloria que você ingere, não mata a fome, não faz bem para o organismo, não serve para nada. E eu não tô nem contando a questão de tudo que tem de ruim ali, de corantes, dessas coisas artificiais. Estou falando só com relação à caloria. Outra caloria vazia seriam balas, por exemplo, etc. E vamos para mais um conceito de caloria, que são as calorias escondidas. Já imaginam o que é isso? Calorias escondidas são aquelas calorias que estão ali no nosso dia a dia, mas a gente não percebe que está comendo. A gente não contabiliza no nosso dia. Por exemplo, açúcar do café e das bebidas em geral. E aí entra o refrigerante que eu dei de exemplo de caloria vazia. Por exemplo, aquela pessoa em escritório, isso é muito comum, trabalha ali das 8 às 18 no escritório e o tempo todo dá uma paradinha, vai lá, pega um cafezinho. Depois vai, pega um cappuccino, aí pega um chocolate quente. Tem pouco de açúcar, tem pouquinho, mas soma todos esses pouquinhos durante todo o dia.
vai dar ali pelo menos 20 gramas de açúcar, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde para consumo no dia. Então, bebidas açucaradas a gente tem que tirar da nossa vida. Quer tomar o café, o chá, se não tiver nenhuma contraindicação gastrointestinal, sem problema algum, mas sem açúcar e de preferência sem adoçante. Um outro vídeo eu vou falar de açúcares e adoçantes, esse vídeo tá super legal também. Mas, então, bebidas sem açúcar, uma caloria escondida aí que a gente não precisa. Segundo exemplo de caloria escondida, que é muito comum as pessoas ingerirem, balas, chicletes e esses docinhos aí parecidos. Então deu vontade de mastigar alguma coisa, pega uma balinha, pega um chicletinho, pega chupa um pirulito ali rapidinho, mas é pouquinho, é uma só. Mesma coisa, é aquele pouquinho de açúcar que vai fazer você sentir mais fome, que vai fazer o corpo pedir mais açúcar, que pode gerar aí um episódio de compulsão e que a gente não contabiliza e tem caloria. Outra coisa que tem caloria escondida, muitas vezes não percebemos, as sobremesas. Será que a gente precisa mesmo de sobremesa todo dia, com uma constância muito grande? Não. A gente acabou de comer, de fazer a refeição principal. Nós temos os nutrientes necessários se você fez um prato equilibrado. Você não precisa daquele açúcar, daquela gordura, daquele carboidrato simples de uma sobremesa. Eu tenho uma prima, se ela estiver me assistindo, ela vai saber quem é. Que ela brinca e ela fala assim: mas o estômago da sobremesa é diferente, você pode comer muito, sempre tem um espacinho pro doce. Não é bem assim, muito cuidado com a sobremesa. Mesmo que seja pouquinho, um pedacinho, um chocolatinho, conta caloria e pode comprometer a saúde e o emagrecimento. Mais um exemplo de caloria vazia, os molhos em geral das saladas. Os molhos normalmente, principalmente se for um molho pronto, esses molhos que a gente já compra aí, molho Caesar, mel e agrião, enfim, tem vários por aí. Eles normalmente têm muita gordura, esses industrializados, glutamato monossódico e vários outros estabilizantes e conservantes que não é legal. E já que estamos falando de caloria, normalmente são muito calóricos porque tem muita gordura. Então, muito cuidado. Às vezes aumenta tanto a caloria daquela salada que não vale nem a pena. Outra caloria escondida que muita gente acha que não, são os produtos diet. Produto diet, gente, também tem um vídeo falando sobre isso. São os produtos sem açúcar, que foram feitos para diabéticos especificamente. Muitos produtos diet têm mais caloria do que o produto original. Exemplo, chocolate diet. Retira-se o açúcar, mas adiciona-se gordura. Então, se for falar de caloria, tem mais caloria do que o normal. Muito cuidado. Mas e o zero, por exemplo? E o refrigerante zero? E um chiclete, eu não vou falar a marca, mas esses que são zero açúcar? Não tem caloria. Realmente, não tem caloria. Mas o que acontece? Não é considerado uma caloria escondida porque ele não tem, ele é zero caloria. Mas, quando a gente come alguma coisa doce, o refrigerante zero, o chiclete zero, sem açúcar, para o nosso cérebro, a gente está ingerindo doce. A gente manda aquela mensagem, tô comendo doce. A gente produz serotonina. E aí, o que o corpo vai fazer? Ingerimos aquilo, mesmo não tendo açúcar, mas com sabor doce, o corpo vai pedir mais, para liberar mais serotonina, porque aquilo dá prazer para o corpo. E aí, a pessoa vai continuar com aquela ideia fixa de comer doce, comer mais doce, e uma hora vai comer um doce realmente com açúcar, com caloria vazia, com caloria escondida, tá bom? Então, muita atenção, mesmo com zero açúcar, diet, light, nada é à vontade. Tá bom, gente? Aprenderam mais um pouquinho sobre calorias? Espero que vocês tenham gostado. Marquem os amigos aí nos comentários, me deem sugestões de tema, que será um prazer responder e gravar para vocês. Um beijo, até a próxima!